1 Reis, no capítulo 17, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser que eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: Saia daqui e vá para o leste, se esconda junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Versículo 6. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer. E ele bebia a água do ribeiro. Mas passados alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: Levante-se e vá a Serepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida a você. Então ele foi, se levantou e foi a Serepta. E chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando a lenha. Ele a chamou e lhe disse: Por favor, me traga um pouco de água em uma vasilha para que eu possa beber. Versículo 11. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias chamou e disse: Traga-me também um bocado de pão, por favor. Ela, porém, respondeu: Tão certo como vive o Senhor, o seu Deus, eu não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar o resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Versículo 13. Então Elias disse a ela: Não tenha medo. Vá e faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga a mim. E depois prepare o resto para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará, até um dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele e ela, a sua casa, durante muitos dias. A farinha da panela não acabou, o azeite e o jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio de Elias. 17. Acompanhe aí. Depois disso, o filho da mulher, dono da casa, adoeceu. E a doença dele se agravou tanto que ele morreu. Então a mulher disse a Elias: O que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade, matar o meu filho? Elias respondeu: Dê-me o seu filho. Ele tomou dos braços dela e o levou para cima ao quarto onde ele se hospedava e deitou-se em sua cama. Então chamou o Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, por que afligiste também esta viúva com quem me hospedo, matando os filhos dela? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor Deus meu, peço-te que restituas a vida deste menino. O Senhor atendeu a voz de Elias. A vida foi restituída ao menino e ele reviveu. Somente até aqui. Há alguns anos o Senhor tem, vamos dizer assim, ministrado essa palavra ao meu coração. E essa é uma palavra muito forte, porque fala a respeito de um dos grandes homens ou grandes profetas que nós já vimos ao longo da palavra. E essa manhã, de uma forma muito especial, eu queria falar com você sobre destinos desconfortáveis. Olha isso. Dessa vez não vai ser um destino confortável, pelo contrário, destinos desconfortáveis. Quando nós olhamos a história, nós vamos ver que Elias foi um dos grandes profetas que já houve ao longo da história bíblica. Nós vamos ver que Elias realizou grandes feitos em nome do Senhor. Nós vamos ver que por meio da vida de Elias, grandes profecias foram liberadas, grandes palavras foram liberadas. A palavra vai dizer que Elias um dia faz um decreto, né, e cai fogo do céu. Elias faz chover quando não havia chuva. A palavra
palavra vai dizer também que ele fez com que a chuva parasse. Nós vamos ver que Elias, ele foi arrebatado numa carruagem de fogo. A palavra vai dizer que Elias foi um dos que apareceu a Jesus, né, junto com Moisés ali na transfiguração. Agora é interessante porque nós olhamos, e quando nós chegamos aqui em 1 Reis vai contar a maior parte da história do profeta Elias. Nós vamos ver uma das passagens mais marcantes, ou tão marcantes, né, que é a da história desse homem. Olha que interessante. A palavra vai dizer que Deus libera uma palavra para que Elias liberasse contra o reinado de Acabe, né? Não sei se você já ouviu falar de Acabe, de Jezabel, né? Um homem omisso, um rei omisso, né? E Jezabel na época era uma mulher muito manipuladora. E a palavra vai dizer que Deus faz com que o profeta entregasse uma palavra de juízo contra aquele reinado. E o profeta fala que não choveria sobre a terra naqueles dias. E gente, profeta ousado é profeta Elias. A palavra vai dizer que ele fala assim: não vai chover, e só vai voltar a chover quando eu falar. Olha isso, né? E o profeta faz aquela declaração debaixo de uma orientação do Senhor. Ele libera aquela palavra, mas quando ele estava obedecendo a direção, a palavra vai dizer que ele então começa a ser perseguido, né? O texto não fala claramente que aqui ele estava sendo perseguido, mas as entrelinhas nós vamos ver que ele estava sendo perseguido. Por quê? O texto vai dizer que logo após ele liberar a palavra, o próprio Deus fala para ele: fuja para o ribeiro de Querite, se esconda no ribeiro de Querite. Logo, preste atenção, porque somente alguém que está debaixo de perseguição, ou somente alguém que, né, tem alguém atrás dele, tem que se esconder. Se não tem ninguém te perseguindo, não tem ninguém atrás de você, não tem razão de você se esconder. E o próprio Deus vai dizer para ele: se esconda no ribeiro de Querite. Agora olha que interessante, porque às vezes a gente fala assim: ah, Deus mandou. A gente lê, Deus mandou ele se esconder no ribeiro. O que que tem? Né? Aparentemente não tem nada. Mas aí quando a gente vai estudar um pouquinho sobre o que foi o ribeiro de Querite, o que é o ribeiro de Querite, o ribeiro de Querite não é um lugar onde muitas pessoas moram. Na verdade, o ribeiro de Querite, ele é uma área desértica. Não é uma região que pessoas habitam, não é uma região que pessoas morem lá. Então preste atenção, porque Deus estava mandando o profeta ir literalmente morar no meio do deserto. Que lugar era aquele? Era uma região desértica. E Deus estava mandando o profeta ir para aquele lugar. Deus estava mandando o profeta ir para aquela região. E Deus fala assim para ele: vá para junto do ribeiro de Querite, porque eu vou enviar corvos para alimentar você. Gente, você olha esse texto assim, você fala: tá, Deus está dando uma direção para ele. Mas espera aí. Primeiro que Deus não estava mandando ele ir para qualquer lugar. Deus estava mandando ele ir para uma região desértica, onde ele não teria como sobreviver sozinho ali. E segundo, o texto vai dizer que Deus fala que mandaria corvos para alimentarem ele. Gente, o que são corvos? Corvos são, naquela época, animais considerados impuros. Corvo, olha, preste atenção nisso. Ele precisava crer que uma ave, né, corvos naquela época não, né, gente, até hoje, corvos são o quê? Urubus. Ele precisava crer que Deus ia mandar urubu para trazer pão e água para ele. Vê se não é loucura. Pensa. Já falei que, gente, precisa ser crente, você não tem que ser muito normal, não. Pensa. É fé, isso é fé. Querido, nesse momento, o profeta Elias se move numa fé extremamente ousada em Deus. Agora, é interessante quando nós olhamos isso, sabe por quê? Porque aquele destino que Deus mandou o profeta ir não era um destino favorável. O destino que Deus mandou o profeta ir não era um destino confortável. O destino que Deus mandou o profeta ir não era um destino convencional. Pelo contrário, Deus deu uma direção para o profeta ir a um destino desconfortável. Agora, talvez ele questionasse Deus, mas eu estava no lugar da obediência. Deus, mas eu falei o que o Senhor me mandou. Eu falei as palavras da tua boca. Eu falei aquilo que estava no teu coração. E a perseguição chega para ele no meio do lugar da obediência. E não só isso. A
Se tem uma coisa que o teu coração precisa entender, é que nem sempre as direções de Deus para nós serão a destinos confortáveis. Preste atenção nisso. Nós como igreja precisamos tirar da nossa mente que Deus só nos manda para lugares favoráveis. Às vezes a gente acha que as direções de Deus só vão se manifestar em lugares favoráveis. Não, Deus só vai me mandar ir para um lugar bom. Deus só vai me mandar para um lugar que é agradável. Não, querido, deixa eu te falar. Tem hora que Deus vai te mandar para um lugar desconfortável para você. Tem hora que a direção vai ser para quê? Para você ir para um lugar desconfortável. Agora, a sua obediência em ir para um lugar desconfortável revela se você quer agradar a Deus ou ao seu ego. Porque muitas vezes nós não queremos ir a um lugar desconfortável, mas se eu não obedeço à direção que Deus está me dando, é porque eu quero agradar mais ao meu ego, ao meu eu, do que agradar a Deus. Obediência. Sabe, a obediência, ela é uma marca de todo aquele que é guiado por Deus. Obediência a lugares favoráveis é fácil. Eu quero ver você obedecer quando Deus te manda você ir para um lugar que você não queria ir. Elias não foi o primeiro a ir para um lugar desconfortável. A palavra fala, por exemplo, de Jonas. Deus manda Jonas ir pregar aos ninivitas, e a palavra vai dizer que ele não queria não. Porque ele sabia que os ninivitas eram um povo de dura cerviz. Ele sabia que o coração dos ninivitas era um coração distante de Deus. Ele sabia o coração deles, ele não queria ir, não queria. Mas a palavra vai dizer que havia um propósito em Jonas ir para lá. Preste atenção, havia um propósito em Jonas ir para um lugar que era desconfortável para ele. Ele quis ir? Não. Quis pegar um atalho. E quantas vezes na nossa vida nós acionamos as rotas de fuga? Quantas vezes na nossa vida nós acionamos as rotas que nos levam para lugares distintos do que Deus tem para nós? A palavra vai dizer que no meio do caminho, o que Deus faz? Deus manda uma grande tempestade. Jonas então é lançado do barco. Quando ele é lançado do barco, a palavra vai dizer então que vem um grande peixe, pega Jonas e lança ele exatamente no lugar desconfortável. Eu vejo muitas pessoas que às vezes fogem dos destinos desconfortáveis. Mas, querido, tem hora que não dá para fugir do destino desconfortável. A questão é, você vai de barco ou você vai de baleia para o lugar que Deus tem para você? Porque existem direções que têm que ser cumpridas. A palavra vai dizer que muitas vezes, vai nos mostrar que muitas vezes Deus nos leva a destinos que são desconfortáveis. Agora, se você olha a história de Elias, Elias experimentou de perseguição dentro do lugar da obediência e do propósito. Ele recebe a direção, então ele vai. Tá tudo bem, foi perseguido, tudo bem. Agora ele vai para o lugar que Deus tinha mandado que ele fosse. Elias precisou discernir o tempo de sair. Elias precisou discernir o tempo de ir. E muitas vezes tem pessoas querendo ficar em lugares que já não te cabem mais. E você não entende que às vezes Deus te mandando para outro lugar é Deus literalmente cuidando de você. Deus enviou o profeta para um lugar desconfortável no ápice do ministério dele. Agora, essa manhã eu queria falar com você sobre características de um destino desconfortável. Está preparado? Vai ser forte, hein? Características de um destino desconfortável. Então, você já aprendeu que ele foi para o Ribeiro de Querite. Agora, que lugar era esse? Um lugar de escassez, um lugar de faltas e um lugar de extremos. Por quê? Primeiro que a única coisa que o profeta tinha naquele lugar era um rio que fluía ali. Não tinha nada, gente. Não tinha nada. Não tinha uma padaria, não tinha um açougue, não tinha um saco. Não tinha nada naquele lugar. Não tinha nada naquele lugar. Era um lugar de quê? De escassez, de faltas. Mas também é um lugar de extremos. Por quê? Porque região desértica é um calor muito grande durante o dia e é um frio muito intenso durante a noite. Então você vive extremos. É interessante porque depois, lá na frente, quando ele chega para orar e apresentar o filho da viúva ao Senhor, ele fala assim: Senhor, o Senhor vai afligir ela também. Olha isso. As emoções de Elias foram o quê? Foram afetadas, foram abaladas ali.
E muitas vezes o deserto é esse lugar. É esse lugar onde você olha, naturalmente falando, você vê escassez. Mas preste atenção, também é um lugar que muitas vezes as nossas emoções vão para extremos. Agora, se tem uma coisa que você tem que saber, que os destinos desconfortáveis são muitas vezes lugares de proteção de Deus para você. A primeira característica de um destino desconfortável, porque todo mundo olha a parte ruim do destino desconfortável. Hoje eu quero falar com você da parte boa do destino desconfortável. Amém? Preste atenção. Um destino desconfortável, muitas vezes, é um lugar de proteção de Deus para você. É um lugar de proteção. Preste atenção. A direção era para que ele se escondesse. No meio da perseguição, preste atenção, porque enquanto o profeta estava sendo perseguido, Deus tira o profeta daquele lugar, daquele meio, e leva ele para um lugar isolado. Então preste atenção, que na verdade ele ir para o destino desconfortável era proteção de Deus com o próprio profeta. Então você tem que entender que muitas vezes, por mais que o destino pareça ser desconfortável, tem destinos desconfortáveis que são proteção de Deus para você. Talvez você, quando está diante de uma perseguição, você olha e você fala assim: Deus, mata todo mundo, mata os meus inimigos. Ele poderia ter orado e falado: Deus, mata Acabe, igual Davi fazia, né? Davi orava assim: mata todo mundo, Deus. Mas ele não pediu isso. Ele não pediu. Preste atenção. Deus não matou Acabe, Deus não tirou Acabe, Deus mudou a região geográfica do profeta. Então você tem que entender algo no seu coração. Existem momentos que Deus não te livra da perseguição. Tem momentos que Deus muda a tua região geográfica no meio da perseguição. Por quê? Porque tem proteção preparada para você. Então você tem que entender que existem destinos desconfortáveis que são proteção de Deus para você. Eu vou repetir isso. Existem momentos que Deus não tira você da perseguição. Ele não te livra da perseguição. A perseguição continua, mas Ele muda a tua região geográfica no meio da perseguição. E é o quê? Discernimento. Você tem que discernir qual é a hora de ficar e qual é a hora de ir. A palavra vai dizer, querido, no Salmo 91. Olha que lindo isso, Salmo 91, verso 11 e 12. A palavra fala assim: porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, para te guardarem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Sabe uma coisa que você tem que saber no teu coração? Que quando Deus te dá uma direção, Ele não manda você apenas ir. Quando Deus te dá uma direção, Ele não fala vai, fique lá, não. A palavra diz que Ele guia você, Ele guarda você. E não só isso, Ele dá ordem aos seus anjos ao teu respeito para protegerem você, para guardarem você, para te sustentarem em todos os seus caminhos. Deus não te dá uma direção para um destino desconfortável para te deixar perecer lá. Não tem alguém que precisa ouvir isso hoje. Deus não te dá uma direção para um destino desconfortável para você perecer lá. Quando Deus te dá uma direção para um destino desconfortável, Deus dá ordem aos seus anjos para guardarem, sustentarem e protegerem você em todos os seus caminhos. Entenda isso. Entenda isso. Muitas vezes o destino desconfortável, então, é o quê? É um lugar de proteção de Deus para você. Proteção. Agora, num destino desconfortável, um destino que nós podemos dizer que é um tanto quanto improvável, era muito mais provável que Deus mandasse ele para um lugar onde tivesse muita gente, um lugar fácil dele sobreviver. Mas muitas vezes Deus nos manda assim para os lugares improváveis. E naquele destino improvável não tinha apenas proteção, também tinha provisão de Deus. A segunda característica de um destino desconfortável é que as maiores provisões de Deus para a sua história, muitas vezes você experimenta num destino desconfortável. Preste atenção, grandes milagres nascem em lugares de escassez. Grandes testemunhos nascem em lugares de escassez. Querido, preste atenção, olha o que o texto diz. Deus enviou corvos para alimentarem o profeta.
Talvez ele olhando aparentemente o cenário, você olha e você fala assim, meu Deus, não tem como. Está escasso, não tem como eu me alimentar. Mas na hora certa, no momento certo, Deus mandava os corvos para trazerem alimentos para eles. Sabe por quê, querido? Porque o destino desconfortável é um lugar que você vai viver os maiores milagres de provisão de Deus para a sua vida e para a sua história. Talvez você está me assistindo, Deus te mandou para um destino desconfortável. Deixa eu falar algo para você, tem provisão esperando por você no meio do seu destino desconfortável. Sabe o que é interessante? Que a provisão vem de algo improvável. A provisão vem de um lugar completamente improvável. Então preste atenção. Deus te manda para um lugar improvável para você receber provisões de lugares e de coisas improváveis. Deus gosta do improvável, né? Muitas vezes é assim, Deus gosta do improvável, mas você tem que entender que Deus é um Deus que trabalha no improvável, sabe por quê? Porque lugares improváveis são as plataformas perfeitas para os milagres de Deus. Eu vou repetir isso, lugares improváveis são as plataformas perfeitas para os milagres de Deus. Aleluia, aleluia. Era muito mais fácil, querido, ele ter recebido provisão onde? Onde ele estava. Era muito mais fácil, presta atenção nisso aqui. Era muito mais fácil Deus ter dado livramento para ele onde? Onde ele estava. Mas Deus mandou o profeta para um lugar improvável. Deus mandou o profeta para um lugar desconfortável. Para quê? Para manifestar provisão para ele num lugar improvável. Eu vou falar algo para você. O destino era desconfortável, era. Mas existem milagres que você só experimenta deles se você tiver coragem para ir para um lugar desconfortável. Olha que extraordinário. Nunca mais na Bíblia nós vimos uma história como essa, de corvos trazendo alimento para o homem. Nunca mais na Bíblia nós vimos uma história como essa. O milagre único, o milagre original de Deus. Deixa eu falar algo para você. Tem milagres originais de Deus te esperando no teu lugar desconfortável. Tem milagres originais de Deus esperando para você, esperando por você nos teus lugares improváveis. Agora, nós precisamos entender o agir de Deus na vida do profeta. Nós precisamos entender o que Deus estava fazendo. Por quê? Por que Deus leva o profeta para aquele lugar? Sabe por quê? Porque a terceira característica de um lugar improvável, a terceira característica de um destino desconfortável, é que o destino desconfortável é um lugar de extrema dependência de Deus. Agora, olha isso. Quanto mais o lugar é improvável e desconfortável, mais a gente depende de Deus. Querido, se Deus não mandasse o alimento, se Deus não guardasse ele ali, ele ia morrer naquele lugar. Se Deus não protegesse ele, gente, não tinha como ele sobreviver naquele lugar. Não tinha como ele permanecer ali sem alimento. Não tinha nada, gente, naquele lugar. Nada naquele lugar. Agora, talvez você pergunte assim, Elisa, por que Deus permite a perseguição se tem anjo para guardar? Por que Deus manda provisão para sustentar? Por que se tem anjo para guardar, tem provisão para sustentar? Por que Deus mandou ele para aquele lugar? Sabe por quê? O Senhor falou assim ao meu coração: Deus, filha, eu uso a perseguição para afiar o meu servo na dependência. Muitas vezes Deus vai usar a perseguição para te mover para um lugar desconfortável, e ali Deus vai afiar o seu coração. Ele vai moldar você. Preste atenção, porque um destino desconfortável é a forma que Deus usa para te treinar, te moldar na dependência. Na dependência. Gente, ele precisou de fé para ir para lá. Agora, sabe o que é interessante? Preste atenção nisso. Deus estava elevando o nível de dependência que aquele homem tinha dele. Deus estava elevando o nível de dependência do profeta. Preste atenção em algo, porque também o profeta nunca tinha ressuscitado ninguém. Ele nunca tinha ressuscitado ninguém. E para o próximo nível ele precisaria de mais fé. Então Deus leva ele para um lugar de dependência, porque para o próximo lugar que ele ia
precisar de uma dependência maior, ele ia precisar de mais fé. Então você tem que entender que lugares de escassez, lugares que são desfavoráveis, elevam você para um próximo nível. Eles aguçam a tua sensibilidade, eles aguçam o teu senso de dependência para você acessar um próximo nível em Deus. Ah, meu Deus. Ele precisou de fé para ir para o deserto. Ah, mas você tem que entender isso aqui hoje. Num lugar desconfortável você aprende a ser dependente. Mas também a sua dependência, a dependência que você aprende nesse lugar, leva você para um próximo nível. Querido, ele nunca tinha ressuscitado um filho de uma viúva. Mas parece que a impressão que me dá é que Deus está forjando a dependência dele num lugar desconfortável. Deus está trabalhando na fé dele num lugar desconfortável. Porque quando ele vai para a casa da viúva, quando ele vai lá para aquele lugar, agora ele multiplica a farinha e o azeite e ressuscita o filho da viúva. Querido, preste atenção. Por quê? Porque existem ensinamentos em Deus que você aprende que vão te levar para um próximo nível em Deus. Olha isso. Se você olha a vida de Jesus, gente, antes de Jesus começar o ministério dele, Jesus foi para um lugar desconfortável, ele foi para o deserto. Olha isso. João Batista vive o ministério dele onde, gente? No deserto. Gente, se você parar para pensar, João Batista, ele era filho de sacerdote. João Batista era para ser um sacerdote, era para viver dentro de todas as regalias que o sacerdócio trazia. Tinham benefícios que o sacerdócio trazia. Não sei se você se lembra, mas quando Deus separa os levitas, a palavra vai dizer que das 11 tribos, todos receberam uma parte, só os levitas que não. Os 11 receberam, os levitas não receberam nada, das 12 tribos. Agora olha isso. Porque Deus fala assim para ele: vocês serão a minha propriedade particular. Quem eram eles? Eram aqueles que cuidavam do templo. Era a linhagem sacerdotal que veio dali. Preste atenção. Era para João Batista comer do melhor. Porque os levitas, os sacerdotes se alimentavam do melhor. Era para João Batista se alimentar do melhor dentro do templo. Mas a palavra vai dizer que ele entendeu que a presença não estava no templo. Ele entendeu que a presença estava no deserto. Por isso ele sai. Ele não fica dentro do templo. Ele se abstém das regalias do templo. Para quê? Para ir falar e anunciar, preparar o caminho no meio do deserto. No meio do deserto. Sabe por quê? Porque é melhor você estar no deserto com a presença do que você estar em grandes palácios sem a presença. E ele entendeu isso. Agora, a obediência do seu coração em ir a lugares desconfortáveis revelam quem é a sua proteção, quem é a sua provisão e de quem você depende. Preste atenção nisso. A sua obediência em permanecer nesses lugares revelam quem é a sua proteção, sua provisão e sua dependência. E você tem que entender que grandes milagres vão nascer nesses ambientes. Grandes testemunhos vão nascer nesses ambientes. Eu não sei, talvez você está aí me acompanhando, você que está aqui presencial. Talvez você literalmente está vivendo um tempo de um lugar desconfortável na sua vida. Mas eu preciso dizer para você: aquiete seu coração, porque tem proteção, provisão e um nível maior de dependência que Deus quer gerar em você durante esses dias. Guarde isso no seu coração. Mas eu preciso falar algo para você também. Preste atenção. Aquele lugar foi temporário na vida do profeta. Olha isso. Ele não morou em um lugar desconfortável. Vamos lá. A palavra diz que foi temporário o lugar, porque o texto vai dizer que chega uma hora que o ribeiro secou. E quando o ribeiro secou, ele foi transicionado para um novo lugar. Ele mudou para um novo lugar. Sabe o que você tem que entender hoje? Que destinos desconfortáveis são lugares de passagem. Destinos desconfortáveis não são lugares que você vai morar para sempre. São lugares de passagem. Mas eu tenho que falar algo para você. Tem muita gente que se acomoda em um destino desconfortável. Ah, tá bom aqui.
Eu estou recebendo proteção. Eu estou recebendo provisão. Eu estou recebendo... Não, eu estou dependendo de Deus. Tá bom aqui, querido. Deixa eu falar algo para você. Não se acomode em um destino desconfortável para você. Por quê? Porque existe muito mais de Deus para você. Eu lembro um dia que eu ouvi o pastor Vinícius Zulato pregando, um dos nossos pastores aqui da nossa igreja. E eu lembro que ele disse assim: receber provisão de Deus é muito bom, mas o ideal é que você tenha para dar para muitas pessoas. Olha, eu vou repetir isso para você. Olha o que o pastor Vinícius diz. Receber provisão de Deus é muito bom, mas o ideal é que você tenha para dar para muitas pessoas. Olha que interessante isso. A palavra diz que chega uma hora que o ribeiro secou. E tem muita gente que entra em crise quando o ribeiro seca. Porque é aquela hora que você fala assim: Deus, mas foi o Senhor que me mandou para esse lugar. Deus, foi o Senhor quem me deu direção para eu vir para esse lugar. E agora a provisão não está vindo mais. Deus, o Senhor me deixou aqui para morrer. O Senhor me deixou aqui para me abandonar. Ei, filho, o Senhor não te deixou aí para te abandonar. Saiba discernir os tempos e as estações. Sabe por quê? Porque se o ribeiro secou, é porque chegou o tempo de você se mover de lugar. Olha isso. A palavra vai dizer que Deus permitiu que o ribeiro secasse. É aquela hora muitas vezes que nós questionamos o porquê que a provisão não está vindo mais aquele lugar que vinha antes. Por que que a provisão não está vindo mais como que vinha antes? Por que que a provisão não está se manifestando mais como antes, querido? Sabe por que que Deus permite que o ribeiro seque? Porque chega uma hora que você precisa se mover de lugar para que você não se acomode no meio do deserto. Então saiba discernir. Porque para o novo tempo, a provisão vai se manifestar de uma forma nova. A proteção é de uma forma nova. Preste atenção. Por quê? Porque o ribeiro de Querite, aquela região desértica, foi um lugar onde ele recebeu provisão. Mas o lugar que Deus estava levando ele, Deus ia usar o próprio profeta para ser provisão na casa da viúva. Então você tem que entender que quando o ribeiro seca, é porque Deus quer te mover de um lugar. Porque até agora você recebeu provisão, mas a partir de agora, no próximo nível, Deus vai te usar para ser provisão na vida de alguém. Não se acomode. Não se acomode. Elisa, parece que a provisão secou. Parece que eu não estou recebendo mais provisão de onde vinha antes. Então saiba discernir, porque talvez Deus queira que você mude de lugar. Saiba discernir o agir de Deus. Aleluia. Sabe o que você tem que entender, querido? Que existe um tempo onde você recebe resposta. Mas existe também um tempo que Deus te usa para ser resposta para alguém. Vamos lá. Existe um tempo em que você recebe respostas de Deus. Mas chega uma hora que Deus quer te usar para ser resposta na vida de alguém. Saiba discernir os tempos. Muitas vezes Deus levou pessoas ao deserto. Muitas vezes Deus levou pessoas a lugares desconfortáveis. Sim, levou. Deus levou o povo de Israel. Olha, quantos milagres eles receberam da parte de Deus. Quantas intervenções eles receberam da parte de Deus. Deus levou Elias. Deus levou. Deus levou João Batista, sim. Até Jesus foi para o deserto. Preste atenção nisso. Jesus, para mim, certamente é o maior exemplo de obediência a um destino desconfortável. A palavra vai dizer, preste atenção, ele se entregou como um sacrifício para a remissão dos nossos pecados. Gente, a palavra diz que ele se esvaziou da sua divindade, assumindo forma corpórea como que de homem, para vir a essa terra redimir a humanidade. Olha isso. A palavra vai dizer que ele se deixou ser pregado no madeiro para que eu e você não fôssemos pendurados lá. A palavra vai dizer, querido, que ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou para quê? Para dar vida eterna para mim e para você. A palavra diz que ele foi assunto ao Pai, mas em breve ele voltará para nos buscar. Então você tem que entender que existem lugares desconfortáveis que têm propósitos de Deus nele. Agora, eu não sei qual lugar você está, mas uma coisa eu quero que você saiba, que destino desconfortável é o lugar de passagem para você.
Um destino desconfortável pode ser a estratégia de Deus para te projetar para um próximo nível. Eu não sei se você chegou aqui e você está vivendo um destino desconfortável. Eu não sei se você que nos acompanha, eu não sei se você está em meio a um destino desconfortável, mas deixa eu falar algo para você. Tem provisão, tem proteção, tem direção de Deus, tem dependência de Deus para você nesse lugar.